Fala, meus queridos do canal Histórias com Tio Dan. Eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos falar sobre o processo de adesão do Maranhão à independência do Brasil, tá certo? De antemão, galera, vamos deixar aqui bem claro que o Brasil se torna independente no dia 7 de setembro de 1822. Isso daí boa parte de vocês já sabe, né? O que vocês não sabem é que nem todas as partes do Brasil aceitaram fazer parte desse processo de independência. Então, por exemplo, o caso mais emblemático é o caso da Bahia. A Bahia não aceita a independência imposta pelo grito do Ipiranga de Dom Pedro I. A Cisplatina também não aceita, o Pará. E também temos o caso do Piauí e do Maranhão, que aqui nesse contexto, alguns autores chamam de meio norte, tá certo? Então, essas províncias que eram portuguesas e depois agora, com a independência do Brasil, deveriam ser brasileiras, não aceitaram o poder de Dom Pedro I e queriam ficar ligadas ao Império Português, tá bom? Então, de antemão, já falo para vocês que quando um professor falar para ti, olha, o processo de independência do Brasil foi um processo pacífico, né? Dom Pedro conseguiu impor a sua vontade, esqueça isso, tá? Porque isso não foi verdade. Centenas de pessoas morreram no processo de adesão à independência do Brasil. É claro que não foi um processo tão violento como aconteceu na América Espanhola, tá certo? Não foi um processo violento daquele tipo, mas a gente não pode negar que houve violência sim, beleza? Então vamos aqui focar na independência do Maranhão. Como é que o Maranhão virou Brasil? Como é que o Maranhão deixa de ser ligado a Portugal e passa a ser ligado ao Brasil? Então vamos lá. Primeiro ponto. O rei de Portugal, ele vem para o Brasil, né, naquele contexto ali de guerras napoleônicas. Napoleão invade Portugal, com isso o rei foge para o Brasil, né? Tem alguns que não falam de fuga, tem alguns que falam de saída estratégica, mas isso pouco importa. O que importa é que o rei de Portugal, né, na época era príncipe, o Dom João, ele vem para o Brasil e se instala no Rio de Janeiro. Com isso, o poder do Império Português, que estava centrado na capital de Portugal, Lisboa, passa a ser centrado agora no Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro passa a ser capital do Império Português, né? Então, o poder se desloca de Lisboa para o Rio de Janeiro. Com isso, a gente tem o Maranhão, que estava sujeito às ordens de Portugal, né, sujeito às ordens de Lisboa, sendo agora sujeito às ordens do Rio de Janeiro. Então, nós temos uma primeira mudança de poder. Segundo ponto, a gente teve a abertura dos portos, né? Vocês já devem saber disso. Se não souberam, estão sabendo agora. Os portos brasileiros, aquele pacto colonial que proibia o Brasil de comercializar com outros países, caiu, né? Então, os portos brasileiros foram abertos. Então, a gente teve a abertura dos portos. Isso beneficiou boa parte da elite brasileira, né? Principalmente de agricultores. E o terceiro ponto é que nós temos aí que ter nesse jogo, pré-independência, isso eu estou falando de Brasil, é que em 1820, as cortes de Portugal solicitam que o rei volte para Portugal. Por quê? Porque em 1815 Napoleão Bonaparte foi derrotado, né? Teve uma restauração do absolutismo na Europa, e com isso o rei de Portugal não tinha mais por que estar vivendo no Brasil. Só que o rei não queria voltar. E aí, como o rei não quer voltar, e também por ele ser absolutista, as cortes portuguesas realizam o que é chamado de Revolução Liberal do Porto. Essa revolução, eu não vou adentrar no que foi propriamente dito ela, mas ela solicitava que o rei voltasse a Portugal e que o Brasil, que tinha sido elevado à condição de Reino Unido, retornasse à condição de colônia, tá certo? E aí, com isso, o rei não vai aguentar as pressões, volta, mas deixa o filho dele, Dom Pedro, tomando de conta do Brasil. Beleza? Então, essa é a conjuntura do cenário brasileiro que se desenvolve pré-independência. Claro que tem outras mais, mas eu não vou adentrar aqui porque não vai interferir no Maranhão propriamente dito. Certo? E aí, galera, o que acontece?
Quando nós temos a Revolução do Porto em 1820, essa revolução ela queria dar uma constituição para Portugal e queria implementar os ideais liberais, né, ideais iluministas, mesmo que para o Brasil ela quisesse um pacto colonial. É aí até uma dualidade de pensamentos. Ela é liberal para os portugueses, mas quer um antigo regime para o Brasil, certo? E aí com isso o Maranhão vai aderir à Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto, as notícias chegam aqui no Maranhão em abril de 1821, e aí os maranhenses vão se achar aí representados por essa Revolução Liberal do Porto. Por quê? Porque ela dava uma Constituição, ela acabava com o absolutismo do Dom João, e com isso ela é vista como uma libertação. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui para vocês que os brasileiros eles tiveram direito em eleger deputados às cortes de Lisboa dessa Revolução do Porto, né, representantes do Brasil lá em Portugal. E aí nas eleições daqui, que foram marcadas para 22, a gente teve aí uma série de manifestações favoráveis à Revolução do Porto e favoráveis também a que os cidadãos de bem, né, ou seja, os grandes e ricos agricultores, participassem das votações. Então, olha só o que estava escrito aí para que eles participassem das votações. Vou ler aqui para vocês o que estava escrito lá na Câmara, que foi defendido pela Câmara de Itapecuru, tá? Que era a maior produtora de algodão do Maranhão. Então, estava dizendo assim, ó: Eia, cidadãos, surge dessa obscura apatia que vos abafa na inação. Perderei vós, acaso, aquele ardente patriotismo que tanto vos tem até aqui caracterizado, porventura, obstruir-se com vossas veias o nosso sangue português? Ou seja, o que isso está querendo dizer? Que o maranhense ele não pode se negar a votar em deputados maranhenses para representar o Maranhão em Portugal, porque nós éramos portugueses, nós temos sangue português. Então percebam que o maranhense ele era muito mais voltado em querer ser português, pelo menos as elites, do que ser brasileiro, tá bom? Então, quando Dom Pedro faz o grito do Ipiranga, ele não é bem visto pelas elites maranhenses, né? Ele não é bem visto porque os caras falam, olha, ele é um golpista. O Dom Pedro, ele está rompendo, é um governo ilegal, porque o governo legal é o governo constitucional advindo da Revolução do Porto. Vocês estão entendendo a primeira máxima? E com isso, galera, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o Maranhão, ele não aceita ser Brasil, pelo menos no primeiro momento, porque na visão da elite maranhense, né, dos governantes, o Maranhão era pertencente ao Império Português. Nós éramos os portugueses nascidos na América, né? Esse é um primeiro ponto que vai aí colocar a problemática da adesão à independência. O Maranhão, pelo menos as elites, queriam fazer parte do Império Português. Segundo ponto, economicamente, politicamente e socialmente falando, era muito mais vantajoso para as elites daqui do nosso estado ligarem-se a Portugal. Ora, o comércio era feito entre Maranhão e Lisboa. É até perto, mais perto do que no sul, né, se ligar a Portugal. Então o Maranhão acabava aí ganhando bastante dinheiro com esse comércio entre Maranhão e Lisboa. Não fazia sentido se ligar ao Rio de Janeiro, né? Então não era viável economicamente, politicamente e socialmente falando. Por que socialmente? Porque as elites maranhenses eram, por sua grande parte, portugueses. Então os portugueses acabavam defendendo aí essa ligação entre Maranhão e Portugal. Isso é uma ligação histórica, tá, gente? Não era só desse período. Desde muito tempo, o Maranhão sempre recebeu ordens diretas de Lisboa, tá? Isso é tão claro que, por breve momento de tempo, o Brasil, né, o que hoje a gente conhece como Brasil, não era dessa forma. Existiam dois estados aqui na América, dois estados portugueses, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. O estado do Maranhão com capital em São Luís e o estado do Brasil com capital em Salvador e posteriormente Rio de Janeiro. Então o Maranhão ele não estava sujeito ao Brasil, né? O governo geral do Brasil,
tampouco dava suporte ao governo do Maranhão. Quando o governo do Maranhão precisava de alguma coisa, ele pedia para Lisboa, ele não pedia para o Brasil. Diferente, por exemplo, de Pernambuco. Pernambuco, quando precisava de alguma coisa, pedia para Salvador, né? Então, historicamente falando, o Maranhão era ligado aí politicamente e socialmente a Portugal. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que a independência do Brasil, ela era mal vista também aqui no Maranhão. Por quê? Porque no Maranhão existia 55% de escravos. Então, da população maranhense, 55% eram escravos africanos. Qual a problemática disso? A elite maranhense estava com medo que os escravos se aproveitassem dessa independência para fazer um processo de revolução, muito parecida com o que aconteceu no Haiti, onde os escravos tomaram o poder da elite branca e acabaram derrubando aí esses governadores europeus brancos que estavam dominando o Haiti. Então, no Maranhão, o medo que a elite maranhense tinha é que os escravos saíssem da senzala, aproveitassem esse momento aí de independência, né, um processo de ruptura, de revolução, para se aproveitar e tomar o governo maranhense e derrubar aí a elite branca do poder. Então, tinham medo desse processo de haitização. Beleza? Então, esses são os 3 principais motivos que levam o Maranhão a não querer participar do processo de adesão. Agora, feito isso, a gente vai ter o processo de adesão propriamente dito. Esse processo ele tem a participação das elites do Piauí e do Ceará, mas também do povo, tá? Então, o movimento aí, a adesão do Maranhão à independência é um movimento popular, porque tem a presença do povo. Então, o que acontece? Como o Maranhão não aceita ser Brasil, o governador de Armas, Agostinho de Farias, que era português, né, que vivia aqui no Maranhão, ele monta um exército português, pede ajuda para Portugal de exércitos portugueses, tá? Ele nem é atendido, Portugal não consegue mandar aí tropas para apoiá-lo, né, efetivamente, mas ele monta um exército aqui português para defender o Maranhão para não se tornar Brasil, tá? E com isso, ele manda as tropas para o Piauí e também para defender o interior do Maranhão. Agora, ele não tinha tropas tão vastas, né? E, enquanto isso, o Ceará toma de conta do processo de impor a independência tanto ao Piauí quanto ao Maranhão. Então, o Ceará avança pelo Piauí e vai fazendo aí com que, aos poucos, os piauienses adotem a independência, até que, em 1822 ainda, a cidade de Parnaíba adota a independência, a adesão à independência, né, Parnaíba do Piauí. E depois nós temos uma grande batalha no dia 13 de março de 1823, que vai determinar os rumos de adesão ou não adesão à independência. Essa batalha é a Batalha do Genipapo. A Batalha do Genipapo ela foi fundamental para a adesão tanto do Piauí quanto do Maranhão à independência. Por quê? Porque as tropas maranhenses avançaram pelo Piauí e aí quando chegou na cidade de Campo Maior, onde ocorreu a Batalha do Genipapo, num rio de mesmo nome, a gente teve aí as tropas maranhenses, né, portuguesas, portanto, comandadas pelo João José da Cunha Fidié, e do outro lado, tropas patriotas, né, com cearenses e piauienses, comandadas aí pelo Salvador de Oliveira. E aí o que acontece? Nessa batalha de Genipapo, centenas de pessoas morreram, principalmente do lado brasileiro, tá? Então os portugueses venceram essa batalha, só que ao passo que as tropas portuguesas estavam avançando pelo Piauí, eles não conseguiram passar ali de Campo Maior, tá? Então essa batalha ela é importante para os brasileiros, por quê? Porque mesmo perdendo, ela conteve o avanço das tropas portuguesas que estavam tentando fazer com que o Piauí não aderisse à independência, tá bom? Além disso, o Fidié, que era o líder das tropas portuguesas, se descuidou e os brasileiros tomaram o armamento e munição da sua tropa. Com isso, ele teve que regredir ao Maranhão e se sitiar na cidade de Caxias. Então percebam a importância dessa batalha, né? Ela impede o avanço dos portugueses pelo Piauí, ainda faz, né, depois de roubar a munição, ainda faz o Fidié recuar
para Caxias. Então o FIDE vai se sitiar aí na cidade de Caxias. Com isso, as tropas cearenses e piauienses avançam por todo o Piauí, fazendo o Piauí fazer a sua adesão à independência, e avançam aí, passam o rio Parnaíba e começam agora a atuar em solo maranhense. E aí a tática é tática de guerrilha implementada pelos brasileiros. Eles começam a queimar as fazendas dos maranhenses que ainda estavam a favor de Portugal, para obrigá-los a aceitar o processo de adesão. E com isso, pouco a pouco, os fazendeiros vão abandonando a ideia de serem portugueses e passando a adotar aí a ideia de aderir à independência. Além disso, a gente teve um fato muito importante, que foi a cidade de Itapecuru-Mirim. A cidade de Itapecuru era a cidade aí que mais produzia algodão, como eu já falei no início do vídeo, e ela era comandada por um comandante militar chamado José Félix Pereira de Burgos, tá? E o Burgos, ele acaba aí, ele era das tropas portuguesas, ele acaba mudando de lado. No dia 18 de junho, ele muda de lado. Ele passa agora a defender a causa brasileira. Isso vai fazer com que as tropas portuguesas percam grande quantidade do seu exército. Então o exército piauiense, cearense, aliado agora com o José Félix Pereira de Burgos, começam a ter vantagem na luta contra os maranhenses, tá? Então o Pereira Burgos acaba aí passando para o lado brasileiro. E aí, a região do Itapecuru passa toda a fazer a sua adesão à independência. Adesão esta no dia 20 de julho de 1823. E é feita uma junta de governo provisório na região de Itapecuru. Isso que não era reconhecido, obviamente, por São Luís, que ainda resistia à adesão à independência, tá bom? Então, as únicas cidades aí, praticamente, que não foram invadidas por piauienses até esse momento e por cearenses foram Alcântara, Guimarães, São Luís, que era o polo do governo português, que continuava aí resistindo e fiel a Portugal, e Caxias, que estava aí sob o domínio do Cunha FIDE, tá bom? Só que as tropas cearenses e piauienses cercaram Caxias, FIDE ficou aí sem saída, e também cercaram São Luís. Cercaram como, professor? Por terra, impediram São Luís de ter contato com o continente. Para quem não sabe, São Luís é uma ilha, tá? Então, a capital ficou isolada, não teve como chegar mercadoria, chegar suprimentos do interior para abastecer a capital. E aí, então, São Luís ficou cercada por terra, né? E aí, praticamente não tinha mais saída, né? Não tinha como resistir a essa pressão toda. E a cereja do bolo para a adesão do Maranhão todo, completo, à independência, foi a chegada de um navio chamado Dom Pedro I. Então, o navio Dom Pedro I chega comandado por um comandante, né, o almirante Lord Thomas Cochrane, e o Lord Thomas Cochrane, ele cerca São Luís por mar. São Luís já estava cercada por terra por tropas cearenses e piauienses, e aí ele cerca São Luís por mar, ele chega com a bandeira de Portugal, tá? E é muito importante isso, porque é um blefe e uma traição também do Lord Thomas Cochrane, porque ele chega com a bandeira de Portugal. São Luís, que na época era governado por uma junta liderada por um frei chamado Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, acaba recebendo bem esse navio, né? Só que esse navio do Thomas, ele acaba aí se apossando dos navios de defesa de São Luís. Então São Luís fica sem defesa nenhuma, e aí o Lord Thomas desembarca em São Luís e obriga a junta a reconhecer a independência do Brasil e fazer com que o Maranhão faça o seu processo de adesão à independência do Brasil, tá? Esse processo de adesão à independência ocorre no dia 28 de julho de 1823, tá? Quase um ano depois da independência formal do Brasil. Então vocês podem perceber que o Maranhão resistiu até o último momento à independência, tá? Muito importante também, galera, que vocês não confundam, mesmo o Lord Thomas Cochrane tendo obrigado o São Luís a fazer a adesão à independência, o principal fator de adesão à independência foram fatores internos, tá? Então, a chegada das tropas piauienses e cearenses foram o principal fator. Além disso,
uma das oportunidades que os agricultores do Maranhão perceberam na adesão à independência foi que São Luís estava cercada por portugueses, e esses portugueses eles emprestaram dinheiro para os lavradores, de algodão da região do Itapecuru, algodão e arroz, tá? Então esses agricultores viram uma oportunidade em, a partir do momento que esses portugueses vão ser expulsos pela adesão do Maranhão à independência, eles não vão precisar pagar os empréstimos que eles haviam tomado. Então, é muito importante também essa questão econômica que ali a galera do Itapecuru muda de lado para o lado brasileiro para tentar expulsar os portugueses e não pagar a dívida que eles tinham tomado de empréstimo aos portugueses para que eles comprassem escravos, para que eles comprassem mudas de algodão, mudas de arroz, tá? E aí se livrarem dessa dívida, tá certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham aí entendido um pouco da adesão do Maranhão à independência. Caso não tenham entendido, coloquem no comentário. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo aí para quem vocês queiram evidenciar esses estudos, tá? Outro ponto, antes de eu finalizar, um livro muito bom é O Maranhão Oitocentista, do Marcelo Xerxes, tá? Que é professor da Universidade Estadual do Maranhão. A gente tem também, para quem quer saber um pouco mais, né? A gente tem o livro do Matias Assunção, um livro não, na verdade, um artigo do Matias Assunção, que é Miguel Bruce e os Horrores da Anarquia do Maranhão, 1822 a 1827. Também é uma dica aí muito boa. E História do Maranhão, do Mário Meirelles, tá? Então são essas as referências que eu tive que ler para apresentar esse vídeo aqui para vocês, tá certo? Então, galera, valeu, falou e fui!